Glória a Deus pela sua vida, que bom que você está aí nos acompanhando nesse dia. Não é simplesmente um dia especial, talvez o dia mais importante de todo o cristianismo. Jesus nasce, vive, morre e ressuscita. Graças a Deus pela ressurreição de Cristo. E o que isso nos proporciona, o que isso nos beneficia? O chamado hoje é o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. E nós vamos aprender juntos hoje um trem muito bacana, um negócio muito legal a respeito do que é a Páscoa, né? A Páscoa judaica que levou para a Páscoa cristã, né? Antes da gente começar, vamos declarar essa verdade juntos aqui? Onde está escrito aí? A verdade de que a partir de agora eu serei ensinado e transformado em nome de Jesus. Eu confesso que a partir de agora eu serei ensinado, transformado e tremendamente abençoado pela palavra do Senhor. Amém? E mais uma vez, daqui uns dias estaremos juntos novamente. Para mim, cada domingo que passa distante de vocês, com a igreja, né, fisicamente vazia, eu vejo de uma outra forma. Eu falo, nossa, hoje já é o terceiro domingo. Graças a Deus já é o terceiro domingo, porque talvez só mais o quarto domingo, e depois voltaremos a nos reunir, e em nome de Jesus, em breve todos nós estaremos juntos aqui. As mais de 500 cadeiras aqui da nossa igreja estarão cheias, né, com pessoas, com corações, para receber mais desse amor, dessa graça do Senhor. Voltando a falar sobre a Páscoa, o que é a Páscoa? Para entendermos a Páscoa cristã, que ela é muito superior à Páscoa judaica, vamos rapidamente, eu quero trazer aqui vários versículos para embasar, para fundamentar essa Páscoa, o que significa a Páscoa, qual a necessidade, o que é comemorado na Páscoa, o que a Páscoa significa para nós cristãos hoje. No capítulo 12 de Êxodo, nós podemos ler juntos aqui, a partir do versículo 1 diz assim: disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito, que este seja, então nós estamos vivendo o mês principal do ano, que esse seja para vós o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falar a toda a congregação de Israel dizendo, no dia 10 desse mês, que cada homem tome para si. E aí vem agora umas recomendações, umas direções. Tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção de que cada um puder comer. E diz aqui, como que o cordeiro, qual cordeiro? É qualquer um? Não. Então aqui vem as qualificações do cordeiro. O cordeiro deverá ser macho, sem defeito, de 1 ano. Vós escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos. Dá uma paradinha aqui para a gente pensar então. Nós estamos falando de um cordeiro, estamos falando de uma Páscoa, e para celebrar essa Páscoa, era necessário que um cordeiro fosse imolado, o cordeiro fosse oferecido. E qual cordeiro? Qualquer cordeiro, um cordeiro com a sua pele toda manchada, cheio de defeito, um cordeiro com manchas, um cordeiro estranho, um cordeiro que mancava, um cordeiro que não tinha um olho. Não, o cordeiro tinha que ser sem defeito. Eu quero trazer para vocês agora no Novo Testamento, porque o que nós precisamos aprender hoje? Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o Cordeiro Pascal, mas para ele se tornar o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, ele precisaria ter essas qualificações. Olha o que diz aqui em 1 Pedro. 1 Pedro 1,19 diz que nós fomos resgatados, né, comprados de volta pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula ou defeito algum. Então aqui nós já estamos vendo que Jesus era esse cordeiro, foi esse cordeiro que foi oferecido em favor das nossas vidas, e declara Pedro aqui, que conviveu com ele, que ele era sem defeito, que ele não tinha mácula, que ele não tinha mancha. João Batista chega a dizer que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29, olha o que diz. Jesus, o Cordeiro de Deus, no dia seguinte, João viu a Jesus que disse, caminhando em sua direção, e disse:
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro lá de trás que era responsável, que tinha que ser macho e sem defeito, ele tinha essa responsabilidade. Ele seria capaz de remover o pecado. Ele seria capaz de tirar o pecado. Ele seria capaz de libertar o povo do cativeiro do Egito. O povo de Israel naquela época vivia como escravo dos egípcios. E Deus nunca quis que o ser humano fosse escravo, nem dos egípcios e nem de nada, nem de ninguém. Jesus veio para nos colocar em liberdade, para que a liberdade fosse promulgada, para que a liberdade fosse dada, algo precisaria ser feito. E o que Deus determina aqui para que as pessoas fossem libertas era o quê? Que um cordeiro macho sem defeito fosse entregue. Precisamos saber se Jesus ele tinha defeito ou não. Fisicamente não podia ter defeito. E moralmente, em termos de pecado, será que Jesus tinha culpa no cartório? Vamos ler alguns textos aqui interessantes a respeito disso. Pedro 2:22 fala que ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Mais um versículo. Os líderes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam tentando suscitar um falso testemunho contra Jesus, para que tivesse o direito de condená-lo à morte. Todavia, nada encontraram, apesar de se terem apresentado vários depoimentos inverídicos. Próximo. O próprio Pilatos declarou aos chefes dos sacerdotes e às muitas pessoas reunidas: eu não vejo nesse homem motivo algum para acusação. Você está entendendo que Jesus, então, aqui ele está sendo qualificado para se tornar quem? O Cordeiro Pascal. Não é Pascual não, Pascual é um nome, Pascal refere-se à Páscoa. Jesus então ele está sendo qualificado para se tornar o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que liberta, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Paulo no capítulo 1 Coríntios 5:7, se eu não estiver enganado, olha o que diz sobre isso, sobre o Cordeiro Pascal. Livrai-vos do velho fermento, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois. Porquanto Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, ele foi já sacrificado. Tudo isso que eu estou trazendo para você é como um embasamento para você olhar para Cristo e falar assim: ele é essa pessoa. Pastor Marcelo não está falando de uma religião. Pastor Marcelo não está falando do que ele acha ou ele pensa. São verdades absolutas descritas na palavra do Senhor, referentes a Cristo. A Páscoa judaica, ela remetia a Cristo. O cordeiro natural, o cordeiro bicho, animal, ele referia-se a Cristo. Ele apontava para Cristo, perfeito e sem defeito, sem mácula, nem manchas, sem nada. Um cordeiro completamente capaz de colocar o povo além de uma liberdade, que nós vamos entender a Páscoa cristã. Cara, é muito bacana o que Jesus fez, a posição que ele nos coloca. Amém? Está entendendo? Vamos continuar então, nós paramos lá em Êxodo capítulo 12, do versículo 1 até o 5, nós vamos caminhar a partir do versículo 6 agora. Olha o que diz. Ao comer... Não, acho que tem uns versículos anteriores aí, não tem? Do 6... Eu fui do 1 ao 5, Êxodo 12, do 6 em diante. Do 6 ao 10. Não tem aí? E guardareis até o dia 14 desse mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. E tomarão um pouco, isso daqui é muito importante, e tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais, e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães matzá, ou seja, pães não fermentados, sem levedura, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido, nem água, animal inteiro, incluída a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa. Não deixareis sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Vamos voltar aqui. Então, o que fala agora? Não falou do cordeiro, ele tinha que ser assim, sem defeito, sem mácula. Jesus, ele se qualifica assim.
Agora, o que eu tenho que fazer? Eu preciso comer todo o cordeiro, eu preciso ingerir tudo que Cristo ele é para a minha vida. E ele fala dos miúdos, das pernas, da cabeça. O corpo inteiro daquele animal deveria ser ingerido, comido pelos hebreus. E o sangue dele passado nos umbrais das portas. Será que Jesus ele também se qualificou para ser esse cordeiro que poderia e deveria ser comido por todas as pessoas, né? Se tornar um alimento, se tornar a fonte de um alimento, a fonte de uma bebida? João capítulo 6, quando fala que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, olha o que ele mesmo diz. João 6, a partir do verso 53 e 54, se eu não estiver enganado. Então Jesus os advertiu: em verdade, eu vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Mais uma qualificação de Jesus: o cordeiro deveria ser comido todo. E agora Jesus está falando: eu sou esse cordeiro, eu sou esse pão vivo. Você come do meu corpo, você bebe do meu sangue, e você tem vida, você tem uma vida abençoada, você tem uma vida plena, você tem uma vida liberta. Bem, Êxodo capítulo 12, verso 11, a partir desse versículo. Ao comer, isso daqui é muito interessante, ao comer, quando você participar dessa alimentação, dessa ceia, estáis preparados para partir, cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas, é a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa perene para Yahvé nas vossas gerações, o celebrareis por decreto perpétuo. O que esse texto fala? Quando você comer, participar da ceia, esteja preparado para partir. Então a ceia do Senhor, a ceia Páscoa, o alimento Páscoa, o cordeiro, isso e aquilo, fala do quê? Fala de partir de um lugar e ir para outro lugar. Lá atrás vocês vão partir da escravidão do Egito e irão em direção à terra prometida. E agora nós estamos falando do quê? Estamos partindo, você vai participar agora da Páscoa judaica para a Páscoa cristã, que é a Santa Ceia, e eu espero que você parta, que você não fique mais parado. Por quê? Porque se houve a morte do cordeiro, se houve o cordeiro ser entregue, se o cordeiro foi morto, você tem o direito agora de viver uma nova vida. Você tem o direito de partir desse lugar de escravidão, de limitação. Você tem o direito de viver uma vida ilimitada, uma vida próspera, uma vida abençoada. Por quê? Porque o cordeiro foi morto. E aí aqui diz que quando ia existir um juízo sobre todos os deuses do Egito. E aí eles pegam e falam assim: então pega o sangue do cordeiro e passa nos umbrais das portas. E esse sangue, quando eu vi o sangue, isso daí é importantíssimo. Você e eu entendemos, Deus quando vê o sangue do cordeiro, Ele não está interessado em ver o nosso sangue, em ver os nossos sacrifícios, as nossas caridades e as nossas boas obras, com a intenção de sermos: Deus me ama, eu estou de bem com Deus, por quê? Porque Deus, olha o sacrifício que eu tenho feito. Tem pessoas que vão a pé daqui, não vou falar na onde, mas você sabe para onde que vão. Pessoas colocam a cruz nas costas, uma automutilação. Pessoas que fazem um monte de coisa para agradar a Deus. Deixa eu te dar uma notícia:
Você e eu devemos sim fazer boas coisas, devemos sim sermos caridosos, piedosos, fraternais, amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas não com essa intenção. A intenção de Deus ver as nossas obras, ver a nossa condição e falar assim: ei, olha como o Marcelo é bom, eu vou passar por cima, não existirá um julgamento, nem um juízo na vida do Marcelo, porque ele é bom, porque ele se sacrificou, ou ele tem se sacrificado. Esse texto aqui é claro em dizer, nós estamos falando da Páscoa. Comemorar o que? A libertação, comemorar o que? A partida de um lugar de escravidão em direção a uma terra abençoada, uma terra primitiva, uma terra próspera. Baseada em quê? No sangue daquele cordeiro, não no sangue daquelas pessoas, não no sacrifício, nas obras e na entrega daquelas pessoas. O que esses hebreus eles fizeram? Nada, eles simplesmente acataram e receberam o que o cordeiro estava proporcionando, disponibilizando para eles. O que? Um sangue inocente. O que aquele cordeiro tinha a ver? Nada. Não tinha a ver com o pecado deles, não tinha a ver com a escravidão deles, não tinha a ver com nada de ruim. Era um animal puro, um animal inocente, sem defeito, sem mancha, sem mácula. E o que os hebreus fizeram? Eles simplesmente receberam o que aquele animal, aquele cordeiro animal proporcionou, disponibilizou para eles. O que Deus espera de você, espera de mim, Marcelo? Que você aplique esse sangue na sua vida, que você receba gratuitamente, sem merecimento, gratuitamente, sem preço, gratuitamente, o que? Completamente livre, completamente liberto. Baseado no quê? Baseado no que o sangue daquele animal proporcionou para a minha vida. E ele pega e termina dizendo nesse texto, que isso seja memorial, que vocês sempre se lembrem disso, que vocês vivam sempre se lembrando do que o sangue daquele animal foi capaz de fazer. Efésios capítulo 1 verso 7, olha o que diz: em Jesus, nele, o nele é Jesus, em Jesus nós temos a redenção. Redenção fala de um preço que foi pago. A redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Então um Deus extremamente rico em graça, um Deus cheio de riqueza, um Deus cheio de bondade, Ele proporciona, Ele disponibiliza para você, para mim, de graça, para nós sem preço. Não significa que não tenha valor. Volto a dizer, para nós, qual que é o custo? Nada. Mas isso não significa que não tenha valor, porque estamos falando do único Filho de Deus, que foi entregue em favor da sua vida, o sangue dele derramado em favor da sua vida. Para quê? Para a redenção, para o perdão dos nossos pecados, para que fôssemos perdoados, ou seja, tudo aquilo que nos era contrário, todo o peso, todas as culpas, transgressões, iniquidades e pecados. O pecado herdado de Adão e os pecados cometidos por nós, tudo isso, meu amigo, Cristo pagou naquela cruz em favor da sua vida. Ele fala o que para você agora? Marcelo, receba esse sangue na sua vida. Aplique esse sangue figuradamente, pela fé, receba o sangue e o sacrifício de Cristo. Marcelo, não estou atrás, não estou buscando o teu sacrifício, não estou atrás das tuas obras. Com essa intenção, não. Eu estou atrás de você, eu quero ver se o sangue de Cristo está no seu coração, na sua mente, na sua vida. Se você crê que o que Ele fez como um cordeiro pascal, sem defeito, sem mancha, se você crê que Ele é suficiente para te colocar em liberdade, para perdoar todos os seus pecados, para te proporcionar uma nova vida a partir daqui, a Páscoa, parte da Páscoa, a partir da Páscoa. Lembra do Jesus que é a pedra angular? A partir de Cristo. Jesus não é a linha de chegada, Jesus é o ponto de partida. A partir da Páscoa viva uma nova vida, a partir de Cristo viva uma nova vida, a partir do sangue de Cristo viva uma nova vida.
E agora nós vamos ver o Jesus linkando o quê? Linkando do Antigo Testamento para o Novo Testamento, da Páscoa judaica para a Páscoa cristã, do cordeiro animal, ele se transformando agora no Cordeiro de Deus que tira todo e qualquer o pecado de todo mundo para sempre. Quando chega, né, na quinta-feira, hoje já é domingo, lá atrás, numa quinta-feira à noite, Jesus, né, reúne-se com seus discípulos e fala algo para eles. Lucas capítulo quanto? 22? Isso. Jesus e os discípulos na Páscoa. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Então Jesus enviou a Pedro e João, recomendando: ide preparar-nos a Páscoa, para que a ceiemos juntos. Quando, que tem um subtítulo, a última Páscoa de Jesus. Quando chegou o momento, Jesus e os discípulos se reclinaram à mesa. Então ele lhes revelou, olha isso daqui que é importantíssimo: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Pois eu vos afirmo que não a comerei novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice e partilhai entre vós. Pois vos declaro que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Para aqui para a gente, talvez esse seja um momento, o clímax de tudo aqui para a gente entender a diferença da Páscoa judaica para a Páscoa cristã, essa transição, quando uma entra na outra, nenhuma entra na outra, uma finaliza e começa então a outra. Jesus chama os discípulos e fala assim: vamos preparar, chegou o dia da Páscoa, prepara o local lá, e eles preparam, e quando eles se reúnem, Jesus fala aquela palavra assim: nossa, graças a Deus chegou esse dia. Talvez numa quinta-feira, graças a Deus, hoje é quinta-feira, hoje é dia de comemorarmos a Páscoa, a festa dos pães asmos, os pães sem fermento. Graças a Deus chegou esse dia, antes do meu sofrimento. E por que ele fala isso? Ele fala assim: porque eu não vou mais participar dessa Páscoa. Aliás, essa será a última Páscoa, porque agora eu estou finalizando a Páscoa, a judaica, eu estou cumprindo a Páscoa judaica, eu estou satisfazendo todas as exigências que a Páscoa judaica ela exigia, e eu vou introduzi-los agora numa nova condição. A Páscoa judaica, ela colocou o povo em liberdade. Agora a Páscoa cristã, que na verdade é a Santa Ceia, ela não vai só colocar em liberdade. Agora eu tenho condições de adotar vocês como meus filhos. Vocês não serão simplesmente um povo, mas vocês serão filhos. Você que tem um filho, ele é cidadão brasileiro, mas ele é teu filho. O que pesa mais? A cidadania dele, fazer parte do povo brasileiro, ou a filiação dele em relação a você? Antigamente, ninguém nascia de novo. Agora o quê? Antes eram criaturas, antes era o povo de Deus, o povo hebreu. Agora Deus, ele vai fazer um upgrade, Deus vai fazer uma mudança através de Cristo, que vai mudar toda a história e todo o relacionamento da criatura, do homem, do ser humano para com Deus. Quando diz ali, Jesus fala: estou ansiosamente desejoso de comer essa Páscoa, porque eu nunca mais vou comê-la, eu nunca mais vou participar dessa Páscoa. Por quê? Porque hoje, há 2000 anos atrás, numa quinta-feira, essa Páscoa, ela terá o seu fim. Por quê? Porque agora eu vou participar de um sofrimento, e esse sofrimento inclui duas coisas, aliás, um sofrimento da minha morte, mas a alegria e a satisfação da ressurreição. Romanos 4, 25, olha o que diz a respeito da morte e da ressurreição. Fala que Jesus, ele foi entregue à morte, o cordeiro foi sacrificado para pagar todos os nossos pecados, e ele foi ressuscitado para a nossa completa justificação. Hoje nós estamos falando de uma ressurreição. Jesus então, o cordeiro, ele é morto, o cordeiro é sacrificado, o sangue é derramado, e isso proporciona para o povo hebreu a libertação.
Mas isso não os torna filhos. Agora tem o seguinte, tem o segundo passo. Tem o upgrade da Páscoa cristã em relação à Páscoa judaica. Agora o Cordeiro ele é ressuscitado com qual propósito? Para a minha e a sua completas justificações diante do Senhor. Somos justificados diante do Senhor. Somos declarados justos sem culpa. Somos amados independentemente do que fazemos de certo ou às vezes que nós falhamos. Você não é mais um membro de um povo. Você não é mais um cidadão de uma nação. Você pode se tornar o meu filho. Quando eu falo perdoado para sempre, o teu filho para você é perdoado para sempre. Não quer dizer que ele não vai errar exatamente esse perdão perpétuo, esse perdão para todo sempre, ele deve ser aplicado e você vai experimentar desse perdão todas as vezes que o seu filho vier falhar em relação a você. Consequências, ok, mas deixar de ser filho nunca mais. Você entende o crescimento, a grandiosidade da Páscoa cristã? Daquilo que o Cordeiro Pascal fez, que o Cordeiro animal não tinha condição de fazer. Agora você e eu, o quê? Um filho, ele é justificado, ou seja, ele é inocente para você. Ele não tem culpa, mas ele errou, ok. Mas não é por causa do erro dele que ele vai deixar de ser meu filho. Não é por causa do erro dela que ela vai deixar de ser minha filha. Filhos erram. Se você não quiser ter tristeza, desilusões, frustrações com o ser humano, com o filho, não tenha filho, porque infelizmente ele não vai atingir todos os teus padrões, não vai tirar nota 10 todos os dias. E no dia que ele tirar 8, no dia que ele tirar 5, no dia que ele tirar 0, ele vai continuar sendo seu filho. Ou não? E você acha que isso que eu estou falando, não, pastor, o que você está falando tem muito sentido, sim, é desse jeito que eu trato meu filho. Tem consequências, às vezes eu o puno, às vezes, ok, um castigo, tiro alguma coisa dele, só que ele nunca vai deixar de ser meu filho. E por que você acha que quando um cristão verdadeiro, que nasceu de novo, que era uma criatura, agora se transformou num filho, que recebeu o sangue do Cordeiro Pascal Jesus Cristo, e agora ele se torna filho, por que você acha que quando uma pessoa ela falha diante de Deus, ou diante das exigências de um pastor, ou de uma religião chata pra caramba, de uma igreja, de uma denominação, por que você acha que você foi excluído da Santa Assembleia do Senhor? Você não faz parte mais. Quem disse? Você não faz isso com o seu filho, por que você acha que ele vai fazer com as pessoas? Pastor. Gálatas capítulo 4, olha o que diz esse texto aqui que é fantástico. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, é igual um Jesus ansioso para participar daquela Páscoa. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Ele enviou o Cordeiro Pascal, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Para quê? Para resgatar, para comprar, para finalizar, para cumprir todos os requisitos da lei, resgatar todos que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de Deus para habitar em vossos corações, e Ele clama, e Ele fala, e Ele declara: ô meu paizinho, Abba, Pai, portanto tu não és mais escravo, mas você é filho. Você não é mais membro de uma igreja, você é filho. Você não é ovelha de um pastor simplesmente, você é filho. Você não é escravo do mundo no Egito, você é filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Pessoas podem falar de uma forma diferente, podem decretar algo diferente para você. Eu decreto que você perdeu a salvação. Eu decreto que você não merece ser feliz. Eu decreto que você será amaldiçoado. Eu decreto isso, eu decreto aquilo, andando para os decretos humanos e naturais. Eu não me importo com que as pessoas que não conhecem Deus, não conhecem o coração de Deus, o amor de Deus, eu não me importo com o que elas acham ou pensem ou falem a respeito de mim ou da minha vida.
Se tem uma palavra que tem peso para mim, é a palavra do meu pai. É a palavra dos meus pais nessa terra. E a palavra do meu pai é: eu te amo, você é meu filho, eu tenho prazer na sua vida. Essa é a palavra do pai, esse é o decreto do pai. E eu vou te dar mais uma notícia, Marcelo: você não é só filho, você é filho e herdeiro. Eu tenho coisas boas para a tua vida, eu tenho uma vida nova para você, eu tenho uma vida abençoada para você, eu tenho planos para que a tua vida prospere, para que a tua vida dê certo, para que a tua vida progrida, para que a tua vida de todas as formas, em todas as áreas, ela seja uma vida boa. Eu vim para que você tivesse vida, e tivesse uma vida plena, uma vida abundante. Meu irmão, precisamos entender o que Cristo fez por nós, o que Cristo é para nós. Toda essa série que eu tenho pregado, desde o final do ano passado, Deus Emanuel, Deus conosco, o que significa a vinda, a morte e a ressurreição de Cristo. Nós falamos agora do que? Jesus está falando: graças a Deus chegou esse dia, a plenitude dos tempos. Como eu gostaria de participar dessa última Páscoa com vocês, porque eu não vou mais participar dessa Páscoa. Por que que não? Porque antes da próxima Páscoa, daqui um ano, porque anualmente era comemorada a Páscoa, antes da próxima Páscoa, que será daqui um ano, eu já terei morrido e ressuscitado, e o reino de Deus já foi estabelecido. Quando ele diz: eu não vou mais beber desse fruto da videira, antes que ele se cumpra no reino, ele está falando o quê? Daqui um ano, quando nós nos reuniríamos novamente para participarmos dessa Páscoa judaica, dessa Páscoa natural, lembrando daquilo que foi feito lá atrás, de uma libertação natural. Daqui um ano, quando se comemoraria isso, daqui um ano eu não vou mais participar disso. Por quê? Porque já será estabelecido, já foi introduzido agora, não mais a Páscoa judaica, mas a Páscoa cristã, que na verdade nada mais é do que a ceia do Senhor. A Páscoa cristã é igual à ceia do Senhor. Jesus olha aqui a sequência daqueles versículos. Então ele falou assim: nunca mais eu vou participar até que o reino de Deus se cumpra. Lucas capítulo 22, finalzinho, diz assim: tomando um pão, havendo dado graças, o partiu, serviu aos discípulos, recomendando: isso é o meu corpo, que é o corpo do Cordeiro, que foi oferecido em favor da sua vida. Lembra quando falou: fazer isso em memória de mim? Que isso seja memorial perpétuo, perene para todas as gerações. E da mesma maneira, depois de cear, tomou o cálice, pegou o cálice, explicando: esse cálice significa a nova, meu irmão, pelo amor de Deus, a nova aliança. Não a antiga aliança, mas a nova aliança no meu sangue, derramado em favor, derramado em vosso benefício, derramado para beneficiar a tua vida, derramado para favorecer a sua vida. Assim como lá atrás, eles comiam do cordeiro, todo o cordeiro, cabeça, miúdos, pernas, todo o cordeiro. Assim como lá atrás eles pegavam o sangue e aplicavam nos umbrais das portas das suas casas. Jesus está falando: agora a ceia do Senhor, ela vai substituir a Páscoa antiga, com um upgrade, com um plus, com um a mais. E esse a mais não é um qualquer a mais. Esse a mais não é uma sobremesa. Esse a mais não é a cereja do bolo. O a mais é o bolo inteiro. O a mais é a entrada, o prato principal, a sobremesa e aquele cafezinho expresso no final. É tudo. A morte e a ressurreição. Agora você não é simplesmente liberto. Agora você se torna filho. Participar da ceia do Senhor é a mesma coisa que os hebreus antigos faziam lá atrás, para relembrar do que tinha sido feito para eles. Participar da ceia do Senhor é nos lembrarmos daquilo que Jesus fez por nós. Eu montei 3 artes, 3 frases interessantes para você entender isso aqui. Presta atenção. Os primeiros hebreus celebraram a Páscoa mesmo antes de serem libertos da escravidão do Egito. Os primeiros discípulos também celebraram a ceia do Senhor mesmo antes de serem perdoados e justificados. E nós, hoje celebramos a ceia do Senhor
para nos lembrarmos do que Jesus, nosso Cordeiro Pascal, fez por nós e nos tornou filhos do Deus Pai. Os primeiros hebreus, eles celebraram a ceia, a Páscoa, antes dela ter acontecido, antes da libertação, antes da saída do Egito em direção à terra prometida. E depois todos os hebreus, o povo judeu, durante todo esse período até o último dia da Páscoa judaica com Cristo ali, eles celebravam daquilo que tinha acontecido. E nós? Os primeiros discípulos aqui de Jesus, eles participaram da primeira ceia do Senhor, antes dela acontecer, antes do sofrimento de Cristo, antes da morte e da ressurreição de Cristo. E nós celebramos a ceia do Senhor, baseado no que Cristo já fez por nós. Já foi cumprido, meu irmão. Você pode crer sim. Romanos 5:8, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Será que Deus me ama? Caramba, como Ele te ama. Como que Deus te vê como um filho? Você recebeu o sangue? Você aceitou Cristo? Você recebeu o sacrifício, o sofrimento de Cristo em favor da sua vida? Sim, então você é filho. Você não é membro, você não é ovelha, você não é discípulo de uma pessoa, você é filho de Deus. E como filho, herdeiro. E quem decretou isso? Foi Deus. Deus decretou que eu sou o filho dele. Deus decretou que eu sou abençoado por ele. Deus decretou que eu tenho herança. E qual herança? Por isso que Davi fala lá atrás, Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor, e não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Bendize a minha alma ao Senhor, e diga, e declare o que Ele fez. Ele quem perdoa todos os nossos pecados, Ele quem sara todas as nossas enfermidades, Ele quem redime a nossa vida da cova, Ele que coroa a nossa vida de bênçãos, é Ele que faz todas as coisas, o Eterno realiza atos de justiça em favor dos seus oprimidos. Lembre-se, Marcelo, do que eu fiz por você. O que eu fiz por você? Eu levei sobre mim as tuas dores e as tuas enfermidades. Lembre-se que eu levei sobre mim toda a tua maldição, toda a tua culpa e transgressão, toda a tua miséria, toda a tua escassez. Eu já fiz isso por você. A ceia do Senhor que nós participaremos agora é um memorial, é para lembrar do que Ele fez, não tem nada a ver com o que você faz. Assim como a Páscoa judaica tinha a ver com a morte do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, da mesma forma a ceia do Senhor tem a ver com a morte e com a ressurreição de Cristo, o que Ele já fez por nós. Lá atrás, anualmente participava-se da Páscoa para lembrar da libertação do povo de Deus do Egito para a terra prometida. E agora na ceia, estamos participando, mensalmente aqui na igreja, é para nós nos lembrarmos ou sermos lembrados do que Jesus fez, do que o Emanuel representa para nós, do que o Emanuel trouxe para as nossas vidas. Marcelo, você tem o direito, parta, nós vamos tomar a ceia agora juntos, até fiz um pedido durante a semana aí, você que para participar da ceia na sua casa, tira uma foto, depois manda, tá colocado ali, olha lá que belezinha lá, ó. Olha lá, meu pai e minha mãe, olha que belezinha. Participando do quê? Participando do que Cristo fez em favor da vida deles. Lembrando, Marcelo, lembra do que eu fiz? Para quê? Para você partir desse lugar. Qual lugar? Lugar da doença, lugar da enfermidade, lugar da morte, lugar da culpa, lugar da transgressão, lugar da pobreza, lugar da maldição. Marcelo, parta, saia desse lugar baseado em quê? Baseado no que eu fiz. Você está entendendo? O que é a Páscoa cristã? Que para mim não é uma Páscoa cristã, para mim é a ceia do Senhor, para mim é a ressurreição de Cristo, que traz uma completa justificação para a minha vida, uma completa inocência, e agora eu sou declarado filho e herdeiro por Deus. Amém? Vou pegar aqui o meu pedacinho de pão, meu suco de uva, para juntos participarmos
para juntos nos lembrarmos que esse pedacinho de pão é todo o corpo de Cristo. É o Cristo que foi castigado para que você e eu tivéssemos paz. É o Cristo lá atrás, é a cabeça, os miúdos e as pernas. Para nós hoje, é o corpo dele que foi moído, traspassado, castigado, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Muito obrigado, Jesus, por ter se entregado. Lá atrás, o cordeiro, ele não sabia aleluia, preciso falar isso para você. Lá atrás, o cordeiro, o animal, ele estava lá vivendo a vida. E de repente ele era, separado. E aí de repente ele ficava mais perto ali daquela casa. Ele não sabia o que estava acontecendo. Talvez ele, peraí, eu fui escolhido, fui eleito, vou ser um animalzinho de estimação dessa família. Só que no dia 10, no dia 14, ele era degolado. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo. Sabe o que o Espírito está me mostrando aqui agora, me falando agora? Jesus, ele nasceu sabendo do que ele iria sofrer. Isso é relatado em várias passagens. Jesus fala assim, foi para essa hora precisamente que eu vim. Quando Pedro fala, Jesus, faz isso com você não. Ele fala assim, sai de mim, parta de mim, ô Satanás. Sai de perto de mim, você está querendo me ser uma pedra de tropeço na minha caminhada. Para com isso, eu vim, foi para isso. Quando Jesus ali no Getsemane, ele fala assim, vamos que a hora é chegada, o traidor se aproxima. E aí Pedro levanta acordando ali, nem sem saber o que estava acontecendo. E vem um soldado, ele soldado Matrix, corta a orelha dele. E Jesus fala assim, cara, tá tudo errado aí, moço. Eu vim para isso, eu vim para ser morto. Eu vim para ser aprisionado, torturado e crucificado e entregar o meu espírito, está tudo ok. O cordeiro lá atrás não tinha ciência, não tinha consciência do que estava acontecendo, mas agora o cordeiro Jesus, o filho do homem, o filho do Deus vivo, ele fala assim, eu sei tudo o que está acontecendo, tudo faz parte, não do meu plano, mas faz parte do plano do meu Pai. Esse pedaço de pão que você vai comer agora, esse suco de uva que você vai beber agora, simbolizando o corpo dele, que foi entregue, ele sabia do que ele ia passar. E foi com consciência, foi com permissão, foi em obediência. O sangue, ele sabia que ia ser derramado. Ele sabia o que ele ia passar. E ele, sim, sabia sim. Ok. Não tem outra pessoa, então sou eu. Pai, muito obrigado por ter me amado de tal forma que o Senhor entregou Jesus, o meu cordeiro, inocente, sem defeito, que não abriu a boca, que não se escusou, que não se esquivou, que permaneceu sempre até a morte de cruz em obediência. Muito obrigado, porque nós estamos sendo agora lembrados que o que Ele fez nos proporcionou uma nova vida. E nós partiremos hoje de um tempo novo. Partiremos desta ceia para um tempo novo, para uma terra próspera, para uma terra prometida, porque ela já foi conquistada, comprada e paga pelo preciosíssimo sangue de Jesus. Nós nos alimentaremos agora de saúde, de paz, de bem-estar, de riqueza, de bênção sobre as nossas vidas, porque Ele já foi completamente castigado, degolado em favor das nossas vidas. Alimente-se dessa verdade, meu irmão, em nome de Jesus. E esse suco de uva
Da mesma forma com que os hebreus, eles passaram esse sangue, o sangue do Cordeiro, nos umbrais das suas portas. E quando o juízo chegou, o juízo não os alcançou. Nós, bebendo desse sangue agora, é a nova aliança. Não é a aliança antiga. Não é a aliança feita com bodes, touros, carneiros, cordeiros, ovelhas naturais. Mas agora é com o sangue do Cordeiro Pascal. O sangue que tira todo o pecado do mundo. O sangue que não só me liberta, vai além. Ele me adota. Ele me torna filho. Ele me torna justo. Ele me torna inocente. Me torna um herdeiro do Pai. Muito obrigado, Jesus. Porque o teu sangue proporcionou tudo o que nos é necessário. O teu corpo e o teu sangue nos proporcionam tudo o que nos é necessário. Por isso que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Porque o Senhor já proporcionou, já providenciou tudo o que nos era necessário para essa terra e para a terra que viveremos eternamente com o Senhor. Em nome de Jesus, que você parta de um lugar de escravidão, um lugar de opressão, um lugar de depressão, um lugar de enfermidade, um lugar de vida financeira escassa e limitada. Que você e eu venhamos partir hoje para um tempo novo. Porque hoje, como disse lá atrás, esse será o principal mês do ano. Hoje é o principal dia do ano, um dia que estamos celebrando, comemorando o que Cristo, o Cordeiro Pascal, já fez em favor das nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, por tudo que já foi feito no teu nome. Amém. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Como eu tinha pedido para vocês, depois durante a semana, hoje, amanhã, durante a semana, manda as fotos para esse número de celular que foi disponibilizado para vocês, para que no domingo que vem, no final do culto, no domingo que vem, nós vamos deixar passando, talvez o culto vai acabar, amém, glória a Deus, que você tenha uma boa semana, e você vai poder ali ver, nós exibiremos todas essas fotos, que você participou dessa ceia, e eu, como diz o irmão, eu estou sentindo no meu espírito que tem uma coisa nova para as nossas vidas, com esse entendimento novo, o mês de abril com L é o mês, abril com U fala de abertura, então eu creio na palavra falada, não na escrita. Um tempo novo está se abrindo, um tempo novo está começando para cada um de nós, e você experimentará desse tempo em nome de Jesus, porque você e eu somos o alvo desse tempo. Eu e você somos o alvo de Cristo. Eu e você somos, tudo que Cristo fez foi e sempre foi, não vou falar sempre será não, porque já foi. Sempre foi destinado para alcançar a sua vida e a minha vida. Amém? Quero falar com você a respeito de dinheiro, de oferta. Tenho pedido que vocês tenham um cuidado, um carinho especial com a nossa igreja. Tem sido dias, meses, esses últimos 2 meses foram mais estranhos, mais escassos, mas eu creio em nome de Jesus que estamos começando, partindo de um mês estranho para um mês sobrenatural, para um tempo sobrenatural, inclusive nas nossas finanças, na nossa vida profissional e financeira. Eu creio dessa forma. E contribuir no reino de Deus, como eu sempre tenho falado, de uma forma generosa, mão aberta, não mesquinho, avarento, com liberdade. Não estou aqui para estabelecer valores ou estabelecer porcentagens. Que você contribua de acordo com o seu coração, de acordo com o que você deseja e com proporcionalidade. Deus tem te abençoado, Deus tem te dado condições mais, então abençoe mais, oferte mais, invista mais.
né? Eu espero que você, que a provisão do Senhor, esse Jesus que já levou sobre Ele mesmo, sobre si, toda a pobreza, toda a escassez, que manifeste na sua vida, nos seus negócios, no seu trabalho, nas suas mãos, que você experimente dessa riqueza do Senhor, dessa prosperidade financeira do Senhor. E baseado no que Ele já fez, que você também invista, né, recursos financeiros na obra do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Desejo que você tenha um domingo abençoado, apesar de, né, juntos, mas separados nesse momento, que seja um domingo abençoado, que você, vez ou outra, reflita nessa mensagem, reflita no que Jesus fez e parta, sempre partindo para o lugar destinado pelo Senhor, para o lugar. O deserto não é o teu lugar, o Egito não é o teu lugar. O teu lugar, que foi comprado pelo sangue de Jesus, é de vida e vida em abundância. Pastor, o que eu tenho que fazer? A princípio você precisa crer no que Ele já fez, depois Ele vai te instruindo a fazer. Amém? Que você tenha um domingo especial, cheio dessa ressurreição, dessa nova vida. Vamos agora declarar juntos e depois vamos finalizar em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu confesso que eu fui completamente perdoado e justificado pela morte e a ressurreição de Jesus. Em nome de Jesus eu confesso que sou curado e sarado, pois Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Em nome de Jesus eu confesso que eu vivo em paz, pois Jesus já foi castigado em meu lugar. Em nome de Jesus eu confesso que sou enriquecido, pois Jesus já se empobreceu por mim. Em nome de Jesus eu confesso que toda a minha família é salva por Jesus. Em nome de Jesus eu confesso que a nossa igreja cresce, prevalece e prospera em todas as áreas para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus eu confesso que terei uma vida incrível e maravilhosa a cada dia. Por quê? Porque essa é a vontade do Senhor Jesus para a minha vida, porque Ele já morreu, porque Ele já ressuscitou e eu tenho direito a uma nova vida. Eu já estou partindo sempre em direção a essa nova vida de milagres, de interferências, intervenções da boa mão do Senhor sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Até domingo que vem. Deixa eu te falar de domingo que vem. Provavelmente ainda estaremos, né, ausentes ainda, ausentes no sentido de pessoas físicas aqui na igreja, mas eu creio que semana que vem eu vou falar sobre o Jesus que voltará. Uma palavra muito bacana que você vai entender até a pandemia nesse tempo que nós estamos vivendo. Deus te abençoe. Até lá. Amém.